Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um encontro, mais uma conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Claro, como sempre, eu te convido a curtir, comentar, compartilhar. Acompanha conosco essa roda de conversa até o final e mande sua pergunta, faça seu comentário. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente sugere também que você ative o sininho para toda vez que esse canal publicar um vídeo, você receba as notificações. Estamos transmitindo essa roda de conversa por uma rede de canais. São 8 canais que está passando aqui no rodapé o nome de cada um desses. Se possível, siga todos os canais, né? Vai ser uma alegria tê-la conosco. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de partilhar essa roda de conversa com a companheira pastora Odja Barros. Seja muito bem-vindo, pastora Odja. Olá, Darlan, a todos e todas que nos acompanham aqui também. Uma alegria de novo estarmos aqui para partilhar sobre o Evangelho. Que maravilha, muito bem, muito bom estarmos juntos em mais uma semana, pastora Odja. Então, essa semana, né, sem mais delongas, essa semana a gente reflete o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 18. Pastora Odja, dá pra gente um panorama, um resumão inicial desse Evangelho, por favor. Então, vamos nos localizar, né? Estamos aqui já, né, caminhando para a narrativa final do Evangelho, Jesus já se dirigindo para Jerusalém, e aqui a, o, o o Evangelho situa Jesus dentro do templo, né? Diferente, por exemplo, da narrativa de Marcos, na narrativa aqui lucana, Jesus está dentro do templo e houve alguns comentários. Aqui diz algumas pessoas comentavam. No Evangelho de Marcos, nesse paralelo de Marcos, vai dizer que essa conversa é com os discípulos. Aqui essa conversa é com pessoas que estavam ali, né, contemplando o templo e diz que essas pessoas estão admiradas, estão contemplando com os olhos assim, eu diria, encantados com aquela grandeza, riqueza, brilho do templo, né? O texto fala de um templo enfeitado com belas pedras e objetos, ou seja, esses símbolos, esses objetos que encantam os olhos das pessoas. E aí, quando as pessoas comentam sobre isso, é quando Jesus vai dizer: vocês estão admirados ou admirando isso tudo? Pois eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra, né? E isso desperta logo, né, no público que escuta isso, a pergunta, né, a Jesus, né, o que será, né? Quando será? Essa nossa curiosidade, às vezes, que às vezes deixa de captar o mais importante para ficar. Então, o público parece aqui capturado por essa palavra de Jesus, muito numa direção que talvez não foi a que Jesus chamou a atenção, né? Jesus, assim, talvez está exortando, inclusive, vocês ainda se iludem ou se encantam com esse tipo, né, de coisa, né, templo cheio de pedras, de objetos preciosos pela grandeza, pela beleza. E aí Jesus
diz isso, não ficará pedra sobre pedra, e aí esse público já diz: "Então, quando é isso que isso vai acontecer?", né, e interpreta isso como anúncio escatológico de um final, né, do final de tudo, do final de um tempo de destruição e de fim da história. E aí segue Jesus advertindo, né, e ele puxa, pra falar de coisas que como se fossem sinais, né, do fim dos tempos, como até hoje as pessoas têm muito uma leitura de muita curiosidade e pânico, achando que essas coisas, quando acontecerem, é sinal do fim do mundo, por exemplo. Então ele diz aí: "Não fiquem apavorados quando vocês ouvirem falar", olha as coisas que ele mencionam: guerras, revoluções, eh terremotos, fomes, pestes em todos os lugares. Vai aparecer sinais na terra vindo dos céus. Mas ele diz assim, cuidado, depois que ele diz: "Cuidado que ninguém engane vocês", porque no meio disso tudo, claro, as pessoas assustadas e com medo, geralmente procura, né, uma ficam suscetíveis àqueles enganadores que aparecem, não é, talvez trazendo alguma mensagem, de salvação, de uma mensagem mais messiânica. Então, Jesus alerta para essas coisas e depois ele faz uma série de leituras, inclusive nos exortando que em momentos de crise, aí é necessário que a nossa fé e o nosso testemunho se manifeste ainda mais, a perseverança do testemunho, a resistência, o permanecer, não é, lúcido diante das coisas e das crises. E aí ele diz então no texto para algumas coisas. Vejam, pode acontecer essas coisas, vocês serão presos, perseguidos, vocês serão levados às sinagogas, às cadeias, diante dos reis, dos governantes por causa do meu nome. E aí ele traz outra exortação, mas vocês não devem ficar preocupados com a sua própria defesa. Em que sentido? Não é defendendo, né, não é se autodefendendo que nós vamos enfrentar as crises. E aí ele vai concluir dizendo que ninguém nos engane, né, que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus, mas por causa do evangelho, não do nome exatamente, mas por causa do evangelho. E apesar disso, ele, garante, não é, que nenhum fio da nossa cabeça será perdido. É um texto de difícil interpretação, mas já está nessa linguagem escatológica, não é, que acompanha esse capítulo. Logo depois nós vamos ver na sequência dessa narrativa, por exemplo, a outra que é da destruição de Jerusalém e a vinda do Filho do Homem, a convocação para orarmos e vigiarmos, para depois entrar já na cena já, né, das conspirações contra a vida de Jesus. Então, é nessa sequência, nesse lugar que nós temos que dar uma olhada nesse evangelho e ver o que é que ele nos diz para os dias de hoje. Uau! Esse sim é daqueles evangelhos cheio de significados, né, cheio de mensagens, vamos assim dizer. E aí, seguindo essa sequência, né, dando continuidade, eu te perguntaria: qual o significado do templo para a fé judaica? Então, isso é fundamental para a gente começar a analisar o evangelho de hoje, entender o contexto, né? Porque quando Jesus diz, repreende até, na nossa interpretação aqui, repreende os discípulos ou o público presente, como em Lucas, por ainda se iludir demais com essa grandeza do templo,
é justamente pelo lugar que ocupava o templo na religião judaica, né. O templo é o centro, da vida, da fé, eh, judaica, né, é o centro de tudo. É Deus, né, além de ser o lugar, né, para a tradição judaica da presença de Deus, é também a partir do templo que se organiza a vida das pessoas, né. É o centro econômico, é o centro religioso, é o centro da vida, da religiosidade judaica. Então, a fala de Jesus ela tem um impacto muito grande, porque ele diz assim, quando ele diz: "Não ficará pedra sobre pedra", imagine, ele está quase que, eh, derrubando, colocando por terra toda a estrutura da fé judaica que se organizou a partir do templo. Ele está meio questionando essa centralidade de uma espiritualidade e de uma fé, não é, organizada a partir do templo. Agora eu queria fazer só uma observação para situar ainda melhor esse texto e a questão do templo. Darlan, quando esse evangelho foi escrito, né, o evangelho de Lucas, já lá para os anos 80, eh, o templo de Jerusalém, este templo aqui, já havia sido destruído. Ou seja, a palavra de Jesus aí recuperada, né, pelo Evangelho de Lucas, fala de algo que já aconteceu e não de algo que vai acontecer. E aí por que que eu trouxe a questão da importância do templo? Imagine como ficou a fé de toda uma comunidade judaica que tinha sua fé muito centrada no templo, totalmente centrada no templo, quando nos anos 70 o Império Romano, não é, entra violentamente, ocupa violentamente a cidade de Jerusalém, né, que também é o centro, né, religioso, e destrói o templo e profana o templo. Então, imagina o que Jesus diz anos antes, prepara, né, esse povo que construiu essa tradição de uma fé, centrada no templo, para que pudesse, vamos dizer assim, resistir e sobreviver a eventos como esse. Então, também lembrando que os eventos que Jesus sai mencionando aqui, que, por exemplo, por causa do nome dele, seriam levados, aqueles que seguiam o nome de Jesus seriam levados às sinagogas, às prisões, diante de reis, de governadores. Veja, tudo isso são fatos já ocorridos, porque lembremos, os judeus passaram a serem também perseguidos, por isso houve a dispersão judaica depois dos anos 70, porque houve uma perseguição do império também aos judeus, e aí eles têm que dispersar, não é? Então tudo isso para a gente também fazer já uma leitura desse evangelho, não naquela chave, né, tentando interpretar aqui o que Jesus está dizendo sobre o fim do mundo, porque as pessoas, às vezes, muito, ingenuamente, quando vai ler esse evangelho, Darlan, vai procurar aqui: "Eita, nossa, nós também hoje já estamos vendo esses sinais, tem terremoto, ah, tem esses eventos extremos e olha, Darlan, não por acaso nós estamos aqui, nessa semana que esse evangelho no domingo que esse evangelho é proposto, sendo realizada a COP 30 em Belém do Pará, não é, na no Brasil e veja bem, uma leitura desse texto, escatológica desse texto, descolada dos compromissos, sociopolíticos e ambientais, pode fazer a gente simplesmente interpretar tudo isso que nós estamos vivendo, né, os sinais do esgotamento, né, da terra,
produzido, não como sinal, né, vindo dos céus, mas como produção das estruturas desse mundo, e a gente pode usar esse evangelho, como muitas leituras acabam levando a gente transformar essa crise climática, ou negando a situação da crise climática como, né, resultado dos projetos de destruição da terra, e também como já usar esses eventos para dizer: "Tá aí, estava previsto, Jesus já tinha dito sobre isso", então a gente cruza os braços e espera o fim. E o texto nos adverte muito sobre isso, que quando vêm as crises, nós precisamos aí sim provar a nossa fé. E eu acho que é um texto que nos desafia a responsabilidade com tudo que o evangelho aí anuncia como sinais do fim. Só que não é um fim, inevitável ou natural, é um fim produzido, assim como, não é, toda a violência vivida na destruição do templo nos anos 70 foi um fim de um mundo para um grupo, mas foi um fim de um mundo produzido pelas estruturas de poder, né. Muito bem. Gente, eu fico abismado, né, como o tempo passa rápido nessa roda de conversa. A gente a gente ficaria aqui horas ouvindo essa partilha, mas o tempo é cruel com a gente, né. A gente já está aí na reta final da nossa conversa. Mas claro, eu não poderia encerrar essa roda de conversa sem ouvir da pastora Odja, eh, quais que exortações esse evangelho nos traz para o dia de hoje, Odja? Olhe, vou chamar, na inspiração e na espiritualidade dessa semana, especialmente, que nós estamos, vivendo essa grande reunião de povos tentando salvar as florestas, salvar nosso planeta, né. Eh, eu diria que a maior mensagem é não só a que Jesus tentava trazer para o seu tempo, que era, construir uma fé para além dos templos. Veja, olha que significativo, o nome deste programa, né, deste espaço que nós temos aqui, Evangelho para além dos templos. Eu poderia, resumir a mensagem desse texto, que Jesus já estava propondo ali uma fé, um evangelho, uma espiritualidade para além dos templos. Quando ele dizia: "Não ficará pedra sobre pedra", em relação ao templo, é dizendo esse tipo de espiritualidade, de fé, de religiosidade centrada em pedra, em templo, não vai ficar de pé, não vai ficar pedra sobre pedra, nós precisamos de algo mais. Então eu penso que o chamado desse evangelho hoje é nós pensarmos uma espiritualidade, uma fé e uma ação, né, uma ação de fé e política para além dos templos de pedras. E eu estava inclusive, vou finalizando aqui, o grande grito que preparou e prepara e está presente na COP30 em Belém é florestas de pé, floresta de pé. Floresta de pé é o grande grito dessa COP30, né. E eu fiquei pensando, se as igrejas estivessem mais preocupadas em que as florestas estivessem de pé, entendendo que isso é parte da nossa fé e da nossa espiritualidade, não preocupada e não encantada ou capturada pelos templos de pedra, defendendo pedra, cuidando de pedra, eh, tivéssemos buscando alimentar a espiritualidade das florestas, pensar que a floresta de pé são os grandes santuários de Deus de pé, né. Então, eu queria deixar essa mensagem, sobretudo do nosso compromisso, não só o compromisso, né, com os mais pobres, já que estamos celebrando também Dia Mundial dos Pobres, esse anúncio, né, quando um mundo, né, como no Apocalipse, quando é anunciado o fim de um mundo mau, é porque
quer anunciar o novo mundo que virá. Quando Jesus anuncia o final dessa fé, dessa espiritualidade fundada em pedras, ele quer que esteja nascendo um outro mundo possível, uma outra fé possível, né, uma outra espiritualidade possível para além do templo de pedra, para além das pedras. E eu acho que é isso que nos chama o evangelho de hoje, e é a nossa grande utopia, a nossa grande esperança. Então isso não é uma mensagem para gerar medo e desespero, é para anunciar esperança e, sobretudo, uma atitude de resposta a isso. E aí cuidemos das nossas florestas, né, essas é que não podem ser destruídas, eh, e derrubadas para nós construirmos os nossos templos de pedra, né. Então é um pouco a mensagem que eu deixo nessa semana especial da COP30, baseada nesse evangelho. Que bonito, pastora Odja. Eu não diria, eu particularmente, eu não diria que era para ficar que era para ninguém ficar assustado. Eu tô admirado porque é quase uma profecia, né? Tenho certeza, se Marcelo tivesse aqui nessa roda de conversa com a gente, ele diria que isso é uma profecia. Então que a gente fique atento, que a gente também e que sejamos também responsáveis pela construção, né, desse outro mundo possível, um mundo onde se pratica o bem viver, onde o respeito mútuo, inclusive e principalmente a natureza, o meio ambiente, né? Eu acho que essa é a maior, uma das mensagens mais fortes que tem se debatido nos últimos tempos. Então é isso. Pastora Odja, eu te agradeço pela participação de hoje, né? E espero que tenhamos tantas outras rodas de conversa juntos. E a cada um e cada uma que nos escutou até aqui, né? A gente agradece solidariamente a companhia e a parceria de sempre. Para encerrar essa roda de conversa, a gente queria deixar a música Utopia, de Zé Vicente, nosso companheiro de caminhada, né? E é assim que a gente se despede nessa roda de conversa de hoje. Pastora, beijo no coração, e a cada um e a cada uma também o nosso tchau, tchau e nossa gratidão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então jasmins, vão perfumar, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção
cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção